Olá, criançada! Tudo bem? Hoje é nosso último dia da semana, sexta-feira, e hoje vai ter uma atividade especial. Não vai ser do livro escrever. Nós vamos fazer uma produção de texto, e uma produção de texto gostosinha, porque a gente já tem até o começo dos parágrafos. Eu só vou pontuar algumas coisas para trabalhar a produção de texto, né? Que produção de texto e interpretação de texto são as coisas mais importantes que você pode aprender em português. Porque quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais você aprende direitinho. Quanto mais você escreve bem. Quanto mais você lê, melhora a sua leitura, a sua compreensão de texto. E assim, você vai bem em todas as matérias, certo? Então, vamos lá para a nossa produção de texto. Lá no arquivo, tem essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. Tá vendo isso aqui, ó? Era uma vez. Ele é o início de produção de texto apenas de um gênero de texto que é o conto de fadas. Sora, posso começar outro texto com Era uma vez? Não. Nós chegamos a conversar isso em sala, mas já faz muito tempo que a gente não tem essa conversa, não é verdade? Então, Era uma vez só pode ser usado única e exclusivamente para contos de fadas, tá bom? E esse é o caso. Então, hoje você vai produzir um conto de fadas. Ó, já tem até um livro, um castelo, um príncipe, uma princesa, uma torre, tem navio, tem bastante elemento que você já pode aproveitar na sua produção de texto. Só que eu quero pontuar algumas coisas que você não pode esquecer. Essa aqui é a imagem que vocês têm no arquivo, certo? É isso mesmo. Então, ó, aqui, essa folha ela não precisa ser impressa. Você pode fazer direto no seu caderno. Tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Então, olha só. Primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre parágrafos. O primeiro parágrafo, ó, você vai descrever quem são os personagens e onde eles vivem. Olha só, tá vendo que o parágrafo ele está um pouco afastado do restante da linha? Então, como que você vai fazer? Vou pegar uma folha de caderno aqui. Bom, então, olha só. Tem aqui a sua folha de caderno, tá? E vamos falar sobre o parágrafo. Vou até copiar essa imagem para ficar ali. Vamos localizar onde você vai colocar o seu parágrafo no caderno. Porque aqui, olha, já tem um parágrafo pronto, mas você tem que aprender a fazer parágrafo, certo? Então, ó, no começo aqui, quem sabe o que vem aqui? Ele falou título, arrasou. Bom, no seu parágrafo, isso é matéria que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas não custa relembrar. Todos os parágrafos você vai dar um espacinho da margem, essa linha vermelha é a margem. E, ó, deu um espacinho, aqui você vai escrever. Olha a Sora tentando escrever. Tá vendo? Vai continuar aqui o seu texto. Então, o parágrafo mesmo, ele tem que ter um espaço, tá vendo? Ó, aqui tá vendo? É o mesmo espaço daqui. Tá vendo? Então, todos os parágrafos que você escrever, você tem que botar, mas é aproximadamente a distância de um dedo da margem. Lembrando que a margem é essa faixa vermelha. Sora, o meu caderno não tem margem. Bom, se o seu caderno não tem margem, não dá para você botar o dedinho lá para marcar, a gente vai começar, dá um espaço mais... Agora eu não sei para que lado que eu vou apontar. Dá um espacinho mais para o lado, tá? Para começar essa frase, ok? Aqui, então, você já tem os parágrafos todos iniciados, já tem todo o começo
de parágrafos tem o início do conto de fada e os conectivos aqui, né? Onde as palavras que vão conectar, fazer a coesão e a coerência do seu texto já está pronto aqui para você, tá? Aí agora vamos para o próximo tópico. Letra maiúscula. Aqui já está indicado o início dos parágrafos com letra maiúscula, mas não pode se esquecer que letra maiúscula é um assunto que tem que ser tratado, trabalhado com seriedade. Eu vejo caderninhos e atividades onde tem letra maiúscula no meio da frase. Isso não está certo. Letra maiúscula se usa quando, gente? Começo de frase, substantivos próprios só. O restante é minúsculo, tá? Então, olha só. O que é substantivo próprio mesmo? São os nomes dos personagens, o nome da cidade onde eles moram. Talvez tenham um cachorro de estimação, é o nome do cachorro de estimação. Mas não pode, no meio da frase, aleatoriamente, colocar uma letra maiúscula. Se você colocar, está errado. Eu vou ter que considerar errado, certo? Então, começo de frase e substantivo próprio com letra maiúscula. O restante, letra minúscula, tá bom? Atenção, que eu tô vendo aluno descendo letra da linha que não desce. Por exemplo, a letra H, ela fica todinha em cima da linha. A letra P desce. A letra F desce, né? Vai para o rabinho assim embaixo do G, né? Vai para baixo da linha, do P, do Q. Mas não são todas as linhas. Atenção que eu tô vendo aluninho escrevendo com a letrinha incorreta. Quem tiver caderninho de caligrafia em casa, vocês estão muito tempo sem fazer caligrafia, a Sora dava sempre, e agora vocês estão ficando muito tempo sem, eu tô percebendo letras irregulares, tá? Então, se você tiver caderninho de caligrafia, se quiser, a Sora manda uns textinhos para vocês escreverem, para vocês treinarem, mas atenção com a letra, é importante. Pontuação. Agora vamos para o próximo tópico. Então, olha só, vou começar pelo mais fácil, que é o diálogo. Nesta produção de texto aqui, não está pedindo um diálogo, tá? Está falando direto. Mas, se você quer colocar o diálogo entre os personagens, você vai ter umas regras especiais a serem seguidas. Sora, mas você está falando de diálogo, mas eu não sei o que é diálogo. Diálogo é uma conversa entre os personagens. Quando a gente estava em sala, a gente chegou a trabalhar o que era narrador do que era personagem. Narrador é quem está contando a história, como se alguém estivesse observando de fora e contando. O príncipe chegou no seu cavalo e tirou a espada. Isso é o quê? Narrador. Agora tá assim, ó. E o príncipe diz, 2 pontos. Linha de baixo, travessão, letra maiúscula. Princesa, vem te salvar. Aí a princesa fala, esperei por você o tempo todo. Isso, essa conversa, vem te salvar. Esperei por você o tempo todo. Isso é o diálogo, é a conversa entre os personagens. Sora, quero fazer isso, acho legal, quero fazer. Tudo bem. Só que você vai ter que fazer o seguinte. Cada fala de personagem vai ter que ser separado por travessão, que é aquele traço, ó, dá o parágrafo, travessão, letra maiúscula e o que o seu personagem vai falar. Seu personagem terminou de falar, princesa, vim te salvar, ponto de exclamação, porque ele tá sendo heróico, né? Aí, ó, princesa, vim te salvar. Enfim, a fala dele acabou. Sora, sobrou um monte de linha. Deixa um monte de linha ou já posso botar a fala da princesa? Deixa a linha, esquece, vai para a linha de baixo. Parágrafo, travessão, letra maiúscula. Esperei por você o tempo todo. Tá? E aí você vai fazer cada personagem com uma linha e um travessão. Sora, eu não quero fazer diálogo porque o texto não pede. Tudo bem.
você não é obrigado a fazer o diálogo aqui, porque não é um texto que exija diálogo. Mas a Sora vai passar um que precisa de diálogo, tá bom? Ó, diálogo falado. Vamos falar então sobre final de frases e vírgula. Gente, uma frase, ela tem começo, meio e fim. Era uma vez um príncipe e uma princesa que viviam num castelo encantado. A frase, ela tem um começo, meio e fim, né? E ela termina com uma pontuação, dependendo da entonação que você quer dar. Então, se ela fala assim, ó, ponto final. Princesa, vim te salvar. Essa é uma entonação para ponto final. Se for uma pergunta, é mais fácil, vocês já estão acostumados. Princesa, vim te salvar? Interrogação. Agora, se ele quer ser herói, você quer dar uma ênfase, uma emoção para sua frase, princesa, vim te salvar. Aí é exclamação. Se você botar 2 pontos de exclamação, é mais assim, ó, heróico, tá? Então, ponto final é uma frase sem emoção. Tranquila, a porta está aberta. Agora, se você botar o ponto de exclamação, você pode estar falando assim, a porta está aberta! Pode ser uma surpresa, uma alegria, um medo, um grito, tá bom? Então, a pontuação é muito importante, porque quem está lendo o seu texto não está na sua cabeça. Às vezes, o que a gente escreve, eu falo por mim também, o que a gente escreve faz todo sentido na cabeça da gente. Mas uma pessoa que não está na sua cabeça, só você está na sua cabeça, vai ler, não vai entender como você quis se expressar, porque você não coloca a pontuação correta. Às vezes você não explica as coisas direitinho. Na sua cabeça está tudo explicado direitinho. Tá tudo tranquilo, é desse jeito mesmo. Mas às vezes, alguém que não está na sua cabeça, uma professora, um tio, um pai, um irmão que leia o seu texto, vai falar assim, mas eu não entendi nada. Aí você fala, mas tá tudo aí. Sabe por que ele não entendeu nada? Porque na sua cabeça faz todo sentido. Tá tudo certo. Mas, para quem não está na sua cabeça, está faltando o quê? Detalhes, uma descrição melhor do seu príncipe, uma descrição melhor da sua princesa. O que é descrição? Falar como eles são. Como é esse castelo, como é esse príncipe, como é que é essa princesa, como é que é esse dragão. Tem que ser tudo muito bem explicado para o leitor poder compreender plenamente o que você quis dizer. Tá bom? A gente vai falar mais disso aqui na importância do rascunho. Frases não são enormes. Se a sua frase está com 3 linhas, está errado. Tem mais de uma frase aí, você não percebeu. Frases, elas têm uma linha e meia, às vezes nem isso. A porta está aberta, tem 3 palavras, é uma frase. Mas se a sua frase já está com 3 linhas, está errado, tá bom? Então vamos separar um pouquinho essas frases aí. Vírgula. Fica fácil de você identificar quando vai colocar a vírgula, quando você lê. Quando você lê a sua frase e você precisa parar para respirar, você precisa parar para ter um melhor entendimento, você coloca uma vírgula. A vírgula é uma paradinha na sua leitura. Se você lê tudo sem vírgula, você fica falando, perdeu o ar, porque a vírgula dá aquela paradinha que faz todo sentido na frase e a gente respira. Tá bom? Tudo bem? Personagens são os atores do seu texto. O príncipe, a princesa, o pai, a mãe, uma bruxa, uma fada. Então, é importante você fazer uma boa descrição deles para fazer super sentido o que você está escrevendo. Porque às vezes você nem fala direito da bruxa e ela faz uma maldade muito grande. E aí o leitor pode ficar meio confuso. Então é bom fazer um personagem, pelo menos primeiro cria na sua cabeça um personagem, como ele vai ser, e depois você põe no texto, vai dando dica de como ele é. Tá bom? Começo, meio e fim. O primeiro parágrafo, ele é de contextualização. O que é contextualização?
onde que eles viviam, que época que era, como eles eram. Então, todo o texto, o primeiro parágrafo é uma explicação, é uma contextualização do que você está querendo dizer. Então, no primeiro parágrafo, vai falar da cidade, de como era o local, quem eram esses personagens, no caso, em que época viviam, tá bom? Então, todo o primeiro parágrafo é só para fazer uma descrição do que você vai falar. O meio, né? O meio é onde vai desenvolver um conflito e vai ter um clímax. Todo texto ele tem que ter um probleminha para poder ele ficar interessante. E se for ter assim, era uma vez um príncipe que precisa se casar do fim. Não tem graça, entendeu? Lembra das histórias que a senhora contava na sala de aula? Tudo tinha uma confusão no meio. É isso que deixa o seu texto interessante. Quanto mais criativo for a sua confusão, quanto mais criativo for a solução da confusão, melhor é o seu texto. Okay? Então, primeiro parágrafo é o contexto. O meio do texto, que não precisa ser necessariamente um parágrafo, aí no caso deve ser uns 3 parágrafos, é a confusão. Então, aconteceu aquilo, isso, aquilo outro. É todo aquele que vai dar emoção, tu vai dar o interessante da sua história, a magia da sua história. Vai ser esse meio aí, uns 3 parágrafos, tá bom? Mais ou menos, 2 ou 3 parágrafos. Você pode dar 2 para 1 ou 2 para contexto e uns 2 ou 3 para clímax, essa confusão aí. E no último, pode pegar um pouquinho do penúltimo também, mas no último vai ser a solução do problema. Então teve lá o problema, o dragão, não sei das quantas, que eu não sei, ele voava, ficava fogo. Como é que você resolveu isso? Como que você salvou a princesa? Você tem que ter uma estratégia e escrever. Então, o príncipe puxou sua espada, e aí ele fez isso, fez aquilo e conseguiu salvar a princesa. Que vai terminar aquela confusão. Às vezes nem é o príncipe que vai salvar, é a princesa que vai, junto com o príncipe, resolver essa situação, né? Dependendo da sua criatividade. Então, lá. Falamos aqui do começo, meio e fim. Título. Geralmente, isso é uma dica da Sora, tá? Tem outros professores que não fazem como eu. Eu gosto de escrever a história primeiro, solta toda aquela criatividade, aquela aventura que está presa dentro de você. Depois que você fez isso, terminou, você está satisfeito com o seu texto, você gostou dos personagens, você gostou da confusão, gostou mais ainda da solução. Depois que você está satisfeito com isso, você pensa, que nome eu daria para esse livro? Como eu contaria? Como eu convenceria alguém a ler essa história? Então, esse título, ele é um convite para o seu leitor. Porque muita gente deixa de ler um texto porque o título não é interessante, certo? Eu gosto disso. Eu gosto de escrever e gosto das histórias das crianças. Quando são bem criativos. Quando a história é meio fraquinha, a senhora passa um pano, mas eu gosto de histórias criativas. Tanto é que eu leio para vocês, não é à toa. Estou precisando fazer um vídeo de leitura, né? Gente, agora o mais sério que a senhora tem que conversar com vocês. O mais sério de tudo é isso aqui. Vou até botar em vermelho. Opa, vai tudo vermelho, então não quero. Vou botar aqui. Olha aqui. Isso aqui é fundamental. Esse aqui é fundamental. Gente, se eu pudesse passar um dia falando só disso aqui, eu passava. Fazer rascunho. Nossa, o que é rascunho? Já esqueci. A senhora nem teve tempo com vocês suficiente, né? Para explicar direitinho o que é rascunho. É o seguinte, amores. Toda vez que a gente escreve, faz um texto, nossas ideias no papel, a nossa tempestade de ideias.
a nossa parte criativa, ela não tá muito preocupada com a gramática, às vezes uma troquinha de letra, às vezes comer uma palavra, você esqueceu de pôr, entendeu? Então, primeiro, faça o seu texto em uma folha. Se você vai imprimir essa aqui, não faça o seu texto de primeira aqui. Faça em uma folha de caderno. Pode ser um caderno velho, que você não vai usar mais, ou pode ser o seu caderno mesmo. Faça, jogue todas as suas ideias ali. Jogue suas ideias, seja muito, solta a sua imaginação. Seja muito criativo. Respira. Vai beber uma água. Vai distrair um pouquinho da cabeça. Depois, dá uns minutinhos. Leia o seu texto. Não lê de cara, não. Terminou de ler, já vou escrever, terminei de escrever, já vou ler. Não faça isso. Por favor. Se afasta do texto, vai beber uma água. Se você tiver outra coisa para fazer, faça essa outra coisa. Faça a atividade de ciências de hoje, tá? Se afasta do texto um pouquinho. Depois, volte no seu texto e leia se as palavras estão escritas corretas. A Sora cansou de pegar a palavrinha, que era, por exemplo, a criança queria escrever faca. Na correria de escrever, na criatividade, escreveu vaca. Porque a FV é uma troca muito comum. Aí a Sora chamava na mesa e falava assim: lê essa palavra para mim. Aí, o que acontecia? Eu via as crianças tudo com vergonha. Ah, Sora, escrevi errado! Não é? Aconteceu muito isso. Então, o rascunho, você vai fazer, soltar suas ideias, depois vai ler palavra por palavra, para ver se não teve um errinho desse, tipo da faca e da vaca, ou comer um N, comer um R, né? Alguma coisa assim, bem... É natural, gente. A nossa parte criativa, ela não tem muito compromisso com a ortografia e com a gramática. Então, depois que você soltou sua criatividade, leia para ver se está certo. Leu? Arruma as coisas que tá certo, as coisas que você conseguiu enxergar. Se você tiver alguém que possa ler por você, tipo um tio, um pai, uma mãe, uma vizinha, ou alguém que você possa pedir isso, né? Peça para ler e ver se entendeu tudo. Porque às vezes a pessoa que não que tá lendo vai te mostrar, olha, tá escrito aqui faca e tá escrito vaca, você não queria escrever faca? Certo? Bom, teve isso, alguém leu, arrumou tudo, aí você passa para sua folha normal, que é essa se você imprimiu, ou no seu caderno, bonitinho, que é o texto que vai estar valendo, que é o que você vai tirar foto para mandar para a pessoa. Bom, esse processo de rascunho e passar a limpo se chama autocorreção. É uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Você acha que a Sora Raquel não faz rascunho? Faz. Olha, eu já vi, e eu posso falar porque eu já vi. Até a Dona Valéria, todo mundo faz rascunho antes. Porque a gente escreve a lápis primeiro, lê, relê, vê se está bem explicado, se é isso mesmo que quis dizer. E depois passa limpo a caneta. Nós adultos, vocês não vão fazer a caneta ainda. Mas é um processo muito importante. Quanto antes vocês aprenderem isso na sua vida, menos vocês vão sofrer. Eu prometo. Esse vídeo já ficou gigante, né? Bom, eu desejo que vocês sejam muito criativos. E não se esqueçam, contos de fada normalmente termina com viverão felizes para sempre. Saudade de vocês e até a próxima aula. E eu já estou um pouco desatualizada aí com relação aos contos de fadas. Estou precisando ler de novo, né? A Cinderela. Bom,